Tem algo, por exemplo, em relação à questão hormonal da mulher que afete isso? Como eu pontuei, foi multidisciplinar, sim, na hora eu já... Hormonal, sim, assim, a endometriose, como eu falei, ela precisa do hormônio, né? Na gênese dela, a parte hormonal é necessário para ela se manter. Então, inclusive, um dos tratamentos na parte clínica é a gente tentar bloquear esse hormônio endógeno da paciente para tentar reduzir, atrofiar esses focos de endometriose. Mas não existe uma relação, por exemplo, assim, né? O excesso de hormônio, a falta de hormônio. Essa paciente, a gente que tem endometriose, a gente precisa fazer uma dosagem hormonal para ver se está tudo bem. Não, esse exame ele não é necessário para o diagnóstico ou para a gente identificar ou corrigir um hormônio, né, como diagnóstico da endometriose. Mas se usa sim hormônios para tratamento da endometriose. A campanha do Março Amarelo, ela chegou no Brasil, o senhor tem essa desde quando? Já tem alguns anos, eu não sei exatamente a partir de quando começou, né, mas ele veio a partir dessa necessidade da gente alertar as pessoas, da percepção desse atraso, né, do diagnóstico. Então, assim, a partir do momento que se identificou isso também no Brasil, esse muito tempo para diagnóstico, começou-se a tentar passar isso para as pessoas, né? Como a classe médica é um pouco mais difícil de você fazer chegar essas informações, porque hoje em dia a maioria dos médicos são especialistas, né? Trabalham com especialidades, então é difícil você procurar o médico que não é daquela área procurar informação, né, espontaneamente. Então, com esses meses de conscientização, a gente faz de uma maneira mais intensa chegar à classe médica e também, obviamente, até principalmente, inclusive, eu diria, à população. Porque se a mulher chegar para o médico que não pensou em endometriose, fala, doutor, será que eu não tenho endometriose? Esses sintomas não me sugerem endometriose? O mínimo que ele vai fazer é, né, ou procurar informação ou pelo menos encaminhar em quem tem a informação a essa paciente. Essa especialidade do senhor, que é endoscopista ginecológico, será sempre esta especialidade, por exemplo, no caso de cirurgia, indicada a cirurgia para endometriose, será sempre o caso do endoscopista ginecológico, por exemplo, ou não? O acompanhamento, o diagnóstico inicial, o pensamento, a respeito da endometriose, ele pode ser feito por qualquer médico, clínico geral, ginecologista, né, médico de confiança da paciente. Um bom ginecologista que tenha o conhecimento de endometriose, ele já vai saber como fazer os primeiros cuidados, como conduzir de uma maneira, né, mais básica esse paciente. Mas a partir do momento que essa paciente começa a ter uma suspeita de que vai precisar de uma cirurgia, aí eu diria que a melhor opção para essa paciente seja um médico que esteja acostumado a fazer esse tipo de cirurgia. Hoje, endometriose já não se admite mais fazer cirurgia convencional, né? Cirurgia por corte, que a gente chama, céu aberto, a laparotomia. Endometriose é uma cirurgia que deve ser feita por laparoscopia, que é uma cirurgia minimamente invasiva, que é a especialidade, né, do endoscopista ginecológico, no qual, com essas câmeras, ele consegue ter uma visão muito mais ampliada das lesões locais onde a gente não consegue chegar a olho nu, a câmera consegue. Então, uma lesão de 1 milímetro, ela fica muito grande numa tela e você consegue, com instrumentos específicos, pinças que danificam muito pouco tecido, você consegue fazer uma ressecção completa. Então, eu não diria necessariamente somente o endoscopista ginecológico que deve operar, mas eu diria que essa paciente deve ser operada num centro de referência de endometriose, com alguém que trabalhe com isso no dia a dia, né? Habitualmente é o endoscopista ginecológico, mas não necessariamente, né? Hoje, como a gente não tem essa especialidade tão comum, né, no nosso meio, então a gente limitaria muito essa paciente a tratar só assim. Mas eu diria que todo médico que for operar uma paciente, ele tem que saber o que está fazendo. Ele tem que
ter operado muito e estar num local onde tenha todos os recursos possíveis para fazer essa cirurgia. É por isso que muitas vezes as pessoas recorrem a centros urbanos maiores, né? Porque o médico, em vez de fazer 2 cirurgias, 3, 4, ele faz 10, 15 por dia. Essa é a grande diferença, né? A prática, né? Exatamente. E sem falar nas atualizações, que você precisa, muitos parâmetros cirúrgicos, eles mudam muito rapidamente. Às vezes, em 2 anos, um conceito que a gente tinha já rapidamente mudou e a gente tem que começar a aplicar aquilo de uma maneira mais rápida possível para essa paciente poder se beneficiar. Então é importante o médico estar muito atualizado. A endometriose hoje é uma das doenças ginecológicas, se não a mais pesquisada hoje dentro dessa área, da área da ginecologia. Perfeito, grato, doutor. Queria deixar aqui só o microfone aberto para suas considerações finais. Eu acho que o mais importante, a mensagem mais importante aqui desse mês, justamente é que sentir cólica, sentir dor, perder dia de trabalho, perder estudo não é normal. Mulher que esteja com esses sintomas, né, deve procurar auxílio médico, inicialmente com o seu ginecologista, o seu médico de confiança, né, se ele não tiver familiarizado, pedir para pelo menos ele indicar alguém que possa lhe dar esse recurso. Eu acho que essa é a minha mensagem que deveria ficar. Grato. Obrigado. Grato a você que nos acompanha, que sabe que a TV Assembleia é uma TV pública, sem fins lucrativos, que a gente faz aqui, levar informação de qualidade que pode fazer a diferença no seu dia a dia. Essa entrevista com o Dr. Assir Novati, que você vê às 9h30 da noite, com reprise ao meio-dia e às 5 da tarde, também no YouTube, youtube.com/TV Assembleia MT. Fiquem com Deus e até a próxima.